Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje a gente vai para uma nova etapa dentro da série de cálculos farmacêuticos. Eu ainda vou continuar com cálculos em drogarias, principalmente porque o pessoal tem pedido muito essa demanda. Então, hoje a gente está na 11ª aula de cálculos em dispensação com foco em drogarias. Então, vamos lá? Vamos discutir mais um pouquinho? Bom, gente, vamos lá então. Nossa próxima aula aí da série de cálculos farmacêuticos. E aí eu tenho falado muito sobre isso. Calma, acompanhe o passo a passo. Como a gente já tá aí com uma grande quantidade de aulas, né, de bate-papos, né, aulas não, de bate-papos, situações reais em balcão de drogaria, existe uma lógica de sequência. Então, fica a dica. Quem gostar desse material, curte, compartilha e segue a série de cálculos farmacêuticos, tá? Aqui na nossa playlist, para você acompanhar o raciocínio lógico. Cada problema de caso clínico aqui, ele foi construído para a gente andar um passinho a mais nas interpretações, certo? Então, vamos lá para mais uma discussão. E essa aqui é uma situação muito mais... não é delicada não, porque é simples, mas é diferente. Porque a gente é muito acostumado com unidades de medida para medicamentos em dosagem em grama por ml, se for líquido. Ah, se é comprimido, só gramas ou só miligramas. Se é em grama por ml, a gente já sabe que se trata de um produto final líquido e eu tenho que descobrir quantos ml o paciente vai tomar. Ou, se ele além de líquido, ele é gotas, é uma apresentação, uma forma farmacêutica em gotas. Então, além de descobrir quantos ml, a gente ainda tem que adaptar para gotas. Se você está me ouvindo, está se assustando com isso, calma. Toda essa proposta, né, aqui dessa série de cálculos farmacêuticos discute cada um desses pontos. Ah, mas por que então é líquido? Por que um eu descobri ml? Por que eu discuto em gotas? Porque tem uma lógica de raciocínio e eu sempre parto do princípio que a gente precisa olhar a embalagem. A embalagem nos comunica. Só que aí tem uma unidade que a gente fala menos. Por quê? Porque é uma unidade, assim, proporcionalmente de quantidades pequenas e a gente chama de unidades internacionais, que são as UIs. Ao invés de eu falar, a dosagem desse medicamento é 5 miligramas por ml, a gente fala, a unidade desse medicamento são 15 mil UIs, ou seja, 15 mil unidades internacionais. E se isso te apavora, calma. Por quê? Porque nada mais é do que mais uma unidade de medida. Então, é que o comum pra gente é pensar em grama, em miligrama, às vezes, dependendo da quantidade em massa, em microgramas. Se for líquido, em gramas por ml, ou miligramas por ml. E agora é só mais uma unidade, que é unidades internacionais. Vocês vão ver, não é nem um bicho de 7 cabeças. Estou trazendo um exemplo aqui para vocês, que é, inclusive, um dos mais utilizados para UI, para dosagem em UI, que é vitamina D. As vitaminas, elas muitas vezes são olhadas, né, com unidades em UI. Então, olha só, se trata de um medicamento, aqui um suplemento, na verdade, né, suplemento de vitamina D, Supra D é a marca, né, o nome desse medicamento, e aí embaixo, nome comercial, embaixo vem o princípio ativo, e aí que é a vitamina D. Gotas, a apresentação está escrito aqui, gotas. Suplemento alimentar, ela é classificado aí legalmente como suplemento. E olha aqui, ó, olha a unidade. Unidade escrito em 500 unidades internacionais
por gota. O que significa isso? Então, é a mesma hora. Eu tenho 500, se eu fosse montar aí numa regra de 3 unidades internacionais, a cada uma gota. Essa é a primeira linha de uma regra de 3. Igualzinho a gente estava fazendo até agora. Exemplo aqui. Se fosse a unidade tivesse escrito 2 miligramas a cada 10 ml. Você escreveria numa regra de 3, 2 miligramas está para 10 ml. Eu não criei nada, eu só peguei o que já está escrito. Por isso que eu insisto tanto em leitura de embalagens. O que eu sei também? Que o frasco total tem uma quantidade de 10 ml. Pode ver que não vem em gotas, vem em ml, certo? Então, lendo um pouquinho da embalagem. Unidades internacionais, o I, é uma unidade, né, mais um dos sistemas de medida para quantificar dosagem, dosagem, exatamente no mesmo lugar da dosagem, dosagem, isso aqui é dosagem do medicamento. Gente, tá bem reto, né? De algumas vitaminas, insulinas, enfim, tá bom? É mais uma unidade de medida, beleza? Bom, vamos lá para um caso clínico, então. Aqui, eu peguei, inclusive, vitamina D também, só que é uma outra apresentação, tá? Vamos ver. Paciente recebeu a prescrição do medicamento, inclusive, pessoal, suplemento. Ele não é classificado como medicamento, suplemento. Deixa eu até corrigir aqui. Ao lado, vamos lá. Medicamento, Depura. Depura 500. Medicamento, suplemento, Depura. E princípio ativo aqui, vitamina D. Olha a dosagem aqui, 4.000 UI por ml. E olha só que legal. Aqui veio 5.000 UI por gota. Você tem que ver qual é a apresentação que ele te dá. Aqui, ele pôs 14.000 UI por ml. Aqui, ele já faz a apresentação em 500 UI por gota. Isso, as duas situações são verdade. O próprio fabricante te deu as duas orientações. Você pode usar qualquer uma delas que está... Meus alunos me perguntam muito isso. Mas qual que eu vou usar para fazer o cálculo? Qual você quiser, as duas estão certas. Só são formas diferentes de apresentar essa dosagem desse suplemento, ok? Quantidade total, 10 ml, ok? Vamos lá, então. Uma vez ao dia. Então a prescrição, pede 1.500 UI, unidades internacionais, por dose. Uma vez ao dia por 30 dias é a posologia. Após esse tempo, repetir o exame de vitamina D e aguardar o retorno. E aí tem essas orientações aqui, que inclusive são as mesmas que estão na embalagem. A cada 1 ml tem 28 gotas. Essa orientação não está na embalagem, mas estaria na bula. E gota contém 500 UI. Essa é exatamente a informação que está aqui, 500 UI, unidades internacionais a cada gota. Quantas gotas devemos orientar o paciente a tomar? Bom, aqui, como é que eu começo, né? Eu tenho trazido aquela orientação. Começo pelo peso. Não tem peso, não vou começar daí. Vou começar da dosagem. Então, só para lembrar, fazer aí uma relação com as aulas anteriores, por onde eu começo? Primeiro você olha se tem peso de paciente. Não, nesse caso não tem. Então, depois você vai para dosagem da embalagem.
do medicamento, do caso do suplemento. E terceiro, você adapta para gotas, se necessário. Isso aqui, se você tá olhando isso aqui e tá ganhando nada, calma, volta nos vídeos aí dessa série que eu venho trabalhando exatamente isso, aula a aula, tá? Nesse caso, se a gente começar da dosagem, esse é um caso muito legal que ele te dá não só a relação por ml, ó, 14.000 UI por ml. Ele te dá já direto uma relação por gota. Então, eu nem vou depois voltar, até porque a pergunta 2 pergunta em ml. Como é que a gente vai fazer? A gente vai direto para a relação de gotas, ó. 500 UI a cada uma gota. Isso tá aqui, ó. Uma gota contém 500 UI e isso está na embalagem. Essa é a relação. Eu não quero saber quantas gotas, ó, que relação que eu tenho. Que verdade que o exercício me traz. 500 UI, uma gota. 1.500. Oxe, esse aqui foi um risco, tá? 1.500 UI. X. Quantas gotas meu X vai sair em gotas? Para quem já tem a facilidade aí de enxergar a proporção de regra de 3, de 500 para 1.500, a gente multiplicou por 3. Então, do outro lado, eu tenho que multiplicar por 3 também. Isso é regra de proporção. Ou seja, vai dar 3 gotas. Aí você olha para mim e fala, Dani, entendi nada? Não consegui enxergar essa relação de gotas que você falou. Tudo bem, vamos fazer a regra de 3. Multiplicação em cruz ou em x, né? X vezes 500 igual 1.500 vezes 1. Fazer tudo passo a passo para ninguém se perder. X vezes 500 igual 1.500 vezes 1, 1.500. X igual 1.500. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. 1.500 dividido por 500. Corta, 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 corta. 15 dividido por 5. Te deu 3 gotas. Certo? Que a gente já tinha percebido aqui quem enxerga proporção. Ok? Ou seja, para ser equivalente à dose de 1.500 UI, eu preciso de 3 gotinhas desse suplemento. Beleza? Próxima. Quantos ml correspondem à quantidade de gotas por dose? Isso aqui é por dose, né? Já que tá escrito 1.500 UI por dose, equivale a 3 gotas por dose. Então, qual que é a relação que a gente tem entre ml, que é o que ele quer saber, e gotas? O exercício te dá, a bula do exercício te dá, olha aqui, ó. 1 ml equivale a 28. Dani, da onde você tirou isso? Tá escrito. O raciocínio do cálculo é você ver o que você tem e o que você quer saber, para você procurar se existe alguma verdade já estabelecida. A verdade tá aqui, ó. 1 ml, 28 gotas. Tá escrito essa relação. 1 ml, 28 gotas. Quantas gotas é por dose? Não são 3? Gota embaixo de gotas. Unidade embaixo de unidade, da mesma unidade. Ou seja, meu X vai sair em ml. O que ele quer saber? Regrinha de 3. Multiplicação em cruz, em X. X vezes 28 igual 3 vezes 1. X vezes 28 igual a 3. X igual 3 dividido
por 28. A hora que a gente faz esse cálculo, dá um valor, né, um número muito fracionado. Eu já fiz o arredondamento, dá 0,11. O quê? Dani, porque você está gritando. Só para prestar atenção. ml. Ou seja, essas 3 gotinhas equivalem a 0,11 ml. Tá? Fazendo a conversão aí. Aí ele pergunta quantos frascos a gente vai dispensar. Para pensar que, ó, são 30 dias de tratamento. Certo? Muito bem. Então, aqui eu tenho falado dessa regrinha para ver total de frascos. Tenho usado a regrinha geral. Também volta aí se você se perdeu nessa parte. Quanto tomo por dose, multiplico por quantas doses ao dia, multiplico por quantos dias. Assim, você tem o total que você vai usar numa prescrição inteira. Quanto que a gente toma por dose? Ah, Dani, por dose a gente toma 3 gotas. Só que se você coloca em gotas aqui, você vai ter um total de frascos, você vai sair em gotas. Só que o nosso total de comparação não está em gotas. A quantidade total de um frasco, por exemplo, minha garrafa, a quantidade total aqui dentro cabe 1 litro. A quantidade total desse frasco é 10 ml. Então, em ml, quanto que dá por dose? Aqui, ó, nós calculamos 0,11. Então, dá 0,11 ml por dose. Quantas doses ao dia? Uma, aqui, ó, uma vez ao dia. Por quantos dias? Por um total de 30 dias. Certo? E aí, a gente faz esse cálculo aqui. Vou fazer aqui junto com vocês, ó. 0,11 multiplicado por 30. 0, 0, 0 para 0, 0 para 0. Pula a casinha. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 0, 3, 3 e 0. Temos 2 casas decimais, dá 3,3, ou 0,30 ml para esse total. Ou seja, para os 30 dias, com 3 gotinhas por dose, pensando em 30 dias, o total vai ser 3,3 ml. E o nosso frasco total tem 10 ml. Ou seja, quantos frascos a gente vai precisar? Ah, se ele tem 10 e eu preciso de 3 e um pouquinho, total 1 frasco do nosso suplemento de vitamina D. Perdão, eu fico pensando quem chega e olha essa tela agora. Gente, coisa de maluco aqui, né? Mas é isso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês essa relação. E que a gente tenha conseguido esclarecer mais um pouco. Primeiro, né, essas relações de olhar e entender o que você tem de informação, que eu chamo de verdade, e o que ele está te pedindo, para usar essa relação e conseguir aplicar numa regra de 3. E além disso, né, hoje trazendo uma dosagem que a gente, pelo menos aqui, né, nessa série, eu ainda não tinha trazido, que é a unidades internacionais, UI. Mas vocês perceberam que é o mesmo raciocínio? Exatamente. Para fazer um cálculo em si, é o mesmo raciocínio que a gente vem trazendo. Pegar a dosagem, ler uma informação na embalagem, trazer a dosagem como forma de primeira linha de regra de 3, é o mesmo raciocínio. Ou seja, eu venho falando isso aí na série. Cálculos são processo. Entender cálculos é entender um processo de raciocínio. E vamos lá, que tem saída para esse desconforto, esse desespero com cálculo aí. Beleza? Muito obrigada e bora pro próximo.